Louvor a Deus! Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que mais uma vez acompanham o programa Rosário de Maria, esse canal que o Instituto Hesed tem de se comunicar com vocês. E a irmã Maria Letícia, mais uma vez aqui, não é? Que a divina providência quis, essa semana, mais uma vez, estivesse aqui, por causa que geralmente a gente reveza, não é? Irmão Luiz Maria, irmã Maria Raquel e eu. Mas, semana passada, nós tínhamos conversado em 2 vídeos sobre um folheto chamado 10 Dicas para a Santidade, onde eu conversei com vocês sobre esses passos que nós podemos tomar, não é? Para ser mais santos, agradar mais a Deus, fugir do pecado. E olha que o programa gerou muita repercussão boa, muitas pessoas se comunicaram comigo pelo WhatsApp, pelos comentários aí do vídeo. Algumas que frequentam aqui a nossa casa também vieram me cumprimentar, falar comigo, disseram que estavam entrando nesse caminho, né, nesse objetivo, nessa trilha dos 10 dicas para a santidade, aqui em Novo Cenário, né, estão vendo aqui ao ar livre, um dos jardins do Instituto Hesed, ao sol do meio-dia. E esse vídeo de hoje vai direcionado para aqueles que me questionaram sobre uma das dicas de santidade. A dica é de confissão, como se confessar, né? Esse vídeo de hoje vai dar uma orientação para você que deseja fazer uma confissão séria, certa e com eficácia, né? E o principal segredo de você fazer uma boa confissão, né, é ter antes um exame de consciência. E através desse exame de consciência você vai poder, né, escrever, ter diante de si os seus pecados, porque às vezes a gente tem a mania de pensar que é bom demais, né? Que não fez nada de errado, que está tudo bem, que eu não matei ninguém, né? Não fiz nada demais, então não pequei. Pelo contrário, nos enganamos, né? E o demônio muitas vezes usa essa armadilha para nos enganar. Ou existe também aquelas pessoas que dizem, irmã, eu me confesso com Deus direto, não preciso ir no padre, né? Mas a nossa igreja pede, sim, que exista um mediador que ministre para nós o perdão de Deus, que é o sacerdote, isso está lá na Sagrada Escritura, né? Então, esse vídeo é para você que quer fazer essa dica de como se confessar, de se confessar e como se confessar bem. Primeiro de tudo, quero iniciar com vocês com uma oração, pedindo a Deus que envie o seu Espírito Santo sobre os nossos corações, as nossas mentes, a nossa inteligência e os nossos ouvidos, para que o Espírito Santo possa tocar em cada uma dessas partes e fazer-nos estar abertos à vontade de Deus e aquilo que Ele deseja para nós, né? A essa santidade que Ele deseja para nós. Amém. Então, para nós iniciarmos o exame de consciência, nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos, que eu vou fazendo agora, se você quiser depois pode anotar, ou pode ir escutando e mentalizando, e depois escrever o que você lembrou. Peço ao Espírito Santo que ilumine a sua memória, né, para poder fazer bem esse exame de consciência. Há quanto tempo eu não me confesso? Isso é uma boa pergunta, né? Fazem 10 anos que eu não me confesso. A última vez que eu me confessei foi na minha primeira comunhão e eu já estou com 40 anos, né? Então, quanto tempo eu não me confesso? Me confessei mês passado, semana passada, na última Páscoa. Então, você faz logo essa pergunta, há quanto tempo? E se puder, for conveniente, dizer ao padre, né? Padre, faz tanto tempo que eu não me confesso, porque pelo menos aí ele vai ter uma noção do que é que realmente assim vai ser exigido, né? Até para ele poder lhe aconselhar bem, lhe direcionar bem, para ele poder saber. Escondi conscientemente, né, algum pecado grave em alguma confissão passada. Confessei o melhor que eu me lembro, ou o número de vezes que cometi cada pecado que eu confessei, né? Confessei com clareza os meus pecados, ou eu fui meio genérico, né? Eu fui assim, por cima. Fiz a penitência que me foi imposta na última confissão que eu fiz e reparei as injustiças que eu cometi com esse pecado. Comunguei alguma vez em pecado mortal. Respeitei o jejum eucarístico de 1 hora antes da comunhão,
Porque quem não sabe, antes de comungar, nós temos que ter um jejum de 1 hora de antecedência até o horário da comunhão. Estou arrependido dos meus pecados e luto para não pecar mais? Essas são as perguntas que a gente pode fazer para iniciar, né, o nosso exame de consciência. E o exame de consciência em que consiste? Nós vamos pegar os 10 mandamentos, né, e desenvolver nesses 10 mandamentos algumas perguntas que podem nos indicar alguns pecados cometidos. Como, por exemplo, o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Eu já duvidei da existência de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo? Acreditei que eles são Deus único e verdadeiro? Alguma vez eu me revoltei contra Deus? Diante de algum sofrimento, alguma coisa, eu fiquei revoltada contra Deus? Ou me deixei levar pelo desespero, a falta de confiança em Deus? Tive ódio de Deus em algum momento? Esperei a vida eterna, confiando apenas nos meus esforços? Tenho posto em dúvida ou negado alguma verdade revelada por Deus ou ensinada pela igreja? Isso é muito sério, a gente tem que pensar nisso, né? Tenho rezado diariamente, com devoção e atenção? Leio e medito com frequência a palavra de Deus? Defendi, por exemplo, alguma coisa que ofende diretamente a Deus, como apenas o casamento civil, sem o religioso, ou que todas as religiões são iguais? Li alguma coisa, ouvi alguma música, ouvi algum programa contra Deus, contra a igreja ou contra os bons costumes? Faltei com respeito às coisas santas, até indo na igreja, né, com alguma roupa indecente. Isso aí serve muito para as mulheres ou os homens indo para a missa de bermuda, né? Fiz alguma coisa, faltei com as coisas santas, a reverência com Jesus Eucarístico. Isso aqui é mais sério, né? Adorei a Satanás ou invoquei ele de alguma maneira, o demônio, né? Ou usei livros, textos, ouvi músicas que invoquem o demônio. Pratiquei algum tipo de adivinhação, astrologia, jogo do copo, do pêndulo, cartas de tarô. Acreditei em horóscopo. Usei amuletos, ferradura, corno, figa, cristais ou coisas semelhantes. Acreditei em energias ou ideias da nova era, reencarnação, reiki ou coisas semelhantes. Tudo isso, todas essas perguntas dizem respeito ao primeiro mandamento, para que você possa fazer. E se você praticou, se a resposta é sim, eu fiz isso, pratiquei, isso já é um pecado que você vai confessar ao sacerdote. Segundo mandamento, não invocar o santo nome de Deus em vão. Aí aqui você se pergunta, se eu blasfemei, falei sem respeito com Deus, contra os santos e as santas, falei mal da igreja, do Papa, de padres, né? Pronunciei o nome de Deus em vão, sem respeito, em piadas, histórias mal contadas, né? Achei graça das piadas, né, que envolviam o nome de Deus ou as coisas santas. Jurei sabendo que era falso o que prometia. Jurei fazer alguma coisa injusta ou ilícita. Roguei praga em alguém. Deixei de cumprir algum voto ou promessa que tenha feito a Deus ou algum santo. Isso também diz respeito ao segundo mandamento, que é não invocar o nome de Deus em vão. Então, você analisando essas perguntas, se você cometeu alguma delas, é um pecado, então você já anota para poder confessar ao sacerdote. Terceiro mandamento da lei de Deus, santificar os domingos e festas de guarda. Faltei à missa no domingo ou em algum dia santo? Cheguei tarde à missa por culpa própria, atrasados, né? Trabalhei ou mandei trabalhar nesses dias sem grave necessidade? Dediquei nesses dias mais tempo a Deus, à família, aos pobres, aos doentes e ao descanso no dia de guarda, no dia de domingo, né? Domingo e festas de guarda, solenidade. Se esse dia realmente eu santifiquei, ofereci para Deus, né? Para as coisas santas de Deus.
Então, se você em algum momento lembra, olha, teve algum domingo que eu faltei à missa por culpa própria, por preguiça, porque realmente não queria, então você vai confessar ao sacerdote. Ou se você faltou, mas não foi de propósito, você se confessa e diz para o padre também: padre, eu faltei à missa no domingo por motivo tal e tal. Quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe e outros legítimos superiores. Obedeci aos meus pais enquanto estive sob sua tutela, no caso, nós que já somos adultos, né, que já saímos da tutela dos pais. Manifesto o devido amor, gratidão e respeito aos meus pais. Ajudo-os espiritualmente e materialmente. Entristeci-os com as minhas atitudes e comportamentos. Abandonei-os na velhice ou na doença. Tenho rezado por eles. Zanguei-me com os meus irmãos. Maltratei-os. Tenho transmitido a fé aos meus filhos. Atrasei o seu batismo ou a primeira comunhão, né, no caso quem já tem filhos. Tenho me empenhado na educação dos meus filhos, defendendo-os do pecado. Dei mau exemplo, corrigi com firmeza e paciência, fui amável. Tenho contribuído para as necessidades da igreja segundo as minhas possibilidades. Obedeci ao Papa, ao meu bispo, ao meu pároco, não é? Você que frequenta alguma paróquia. Obedeci às justas determinações das autoridades civis, né? As leis de trânsito, né? Muitas vezes a gente desobedece, corre um pouquinho. Essas perguntas você vai se fazendo. Claro que à medida que a gente vai fazendo as perguntas, vão surgindo na nossa memória, com a graça do Espírito Santo, muitas memórias de coisas que a gente possa ter feito ou coisas relacionadas a esses pecados. Então, se forem surgindo dessa maneira, você vai analisando, e eu aconselho também você a escrever, se for possível, né, o pecado, depois você rasga, queima o papel, porque se você escrever, é mais fácil na hora de confessar para o padre, e também vai gastar um pouquinho menos de tempo, né? Se você já tiver tudo escrito, você não vai se esforçar para lembrar, já vai estar lá escrito. E o quinto e último mandamento, nesse vídeo, né, nós vamos dividir em 2 vídeos novamente, porque é muito material. O quinto mandamento é não matar, nem causar outro dano no corpo ou na alma, a si mesmo ou ao próximo, né? Aí aqui a gente faz algumas perguntas. Eu causei prejuízo ao próximo com palavras ou obras? Desejei mal? Agredi alguém? Insultei alguém? Deixei-me levar pela ira, pela raiva? Alimentei sentimentos de vingança? Guardo no coração ódio ou rancor de alguém? Deixei de falar ou nego a saudação a alguém? Matei aquela pessoa, né? Não, aquela pessoa não existe mais para mim. Colaborei de algum modo em atos que ocasionassem a morte de inocente, quase não sai, ocasionassem, de ocasião à morte de alguém? Desculpa aí. Pratiquei, aconselhei ou facilitei o crime gravíssimo do aborto, que também é um assassino, né? Assassino. Defendi o aborto. Fui gravemente imprudente na condução de veículos, pondo em risco a minha vida e de outros. Cometi algum atentado contra a minha vida, no caso aqui de ter tentado suicídio, que também é pecado. Ou alimento pensamentos de suicídio, acabar com a minha própria vida. Embriaguei-me, ou levado pela gula, comi mais do que devia, ou usei drogas. Então esse é o quinto mandamento, né, de não matar e também não desejar mal para o próximo. E esse vídeo é algo muito sério, que nós vamos refletindo como é que a gente ofende a Deus, porque o pecado nada mais é do que isso, né? Algo que nos leva para a morte, que ofende gravemente a Deus, que maltrata o coração de Jesus. E para você que deseja fazer uma boa confissão, segue aí os 5 primeiros passos, né, para fazer um bom exame de consciência e fazer, consequentemente, uma boa confissão.
No próximo vídeo a gente continua do 6º até o 10º mandamento, né? Então, eu espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Esse vídeo é para colaborar com a espiritualidade de vocês, com esse rumo que nós temos que tomar diante da santidade. Estarei rezando e intercedendo para que o Espírito Santo ilumine cada um de vocês nessa jornada, né, nessa aventura que vocês decidiram trilhar em rumo à santidade. E eu desejo que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau, tchau!